foi no sentido de que será encaminhado entre hoje e amanhã uma medida provisória para dar condições de que o Brasil tenha uma legislação de quarentena sanitária para dar cobertura e proteger estas pessoas que o Brasil vai buscar, como também na eventualidade, como diz a própria OMS, nós poderemos ou não ter o coronavírus no Brasil. Tudo indica que mais cedo ou mais tarde essa pandemia vai se alastrar pelo planeta. Então o Brasil tem que estar preparado. Então virá uma medida provisória hoje à tarde. O ministro Mandetta está coordenando todo esse processo, ele conversou com vocês hoje, próximo do meio-dia, onde ficou bastante estruturada e clara o que o governo brasileiro está fazendo por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Nós abrimos uma licitação, vamos aguardar as propostas. Nesse meio tempo, a licitação para o avião que vai buscar essas pessoas lá. Neste meio tempo, nós estamos, através da embaixada lá na China, identificando cada uma das pessoas que devem vir ao Brasil. Elas vão ter que voluntariamente assinar um documento para se comprometer de, chegando aqui no Brasil, fazer a quarentena, que deverá ser em média em torno de 14 dias, segundo já afirmou o próprio Ministério da Saúde. Eu estou só aqui relatando. No dia a dia, sim, entre 14 e 21, né? Então é nessa fase. No dia de amanhã, as autoridades do Ministério da Defesa, sob a coordenação do general Fernando, e as autoridades do Ministério da Saúde, com a coordenação do ministro Mandetta, visitarão duas bases aéreas brasileiras, duas localidades brasileiras, uma no sul do Brasil e outra no centro-oeste, com o objetivo de tentar escolher e definir em qual local essas pessoas, quando virem ao Brasil, serão acomodadas para passar por esta quarentena. O que é muito importante ser dito, é fundamental ser dito, que não virá para o Brasil nenhuma pessoa que tenha qualquer suspeita. Irá uma equipe médica que vai fazer os exames. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, os brasileiros que estão lá, ou filhos de brasileiros que estão lá, virão ao Brasil sob a cobertura de uma equipe médica que vai primeiro fazer uma avaliação clínica lá, depois acompanhar todo o deslocamento, depois, definido amanhã onde eles serão localizados no Brasil, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. Então, queremos dar esta tranquilidade. Além disso, o Ministério da Saúde está coordenando, junto com a Anvisa, uma série de ações nos aeroportos brasileiros, no sentido de fazer o acompanhamento de quem entra, de poder esclarecer às pessoas quais são os sintomas que devem ser motivos de alerta. E eu quero voltar a reenfatizar para vocês, o Brasil não tem, até agora, o coronavírus. O Brasil está, de maneira preventiva, se preparando para poder minimizar as ações desta pandemia que a Organização Mundial de Saúde alerta que ela pode se expandir pelo mundo. Graças a Deus, tem até agora, cientificamente, segundo disse o ministro Mandetta e as autoridades da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma enfermidade que tem alta contagiosidade, ou seja, ela tem uma contagiosidade alta, mas graças a Deus a letalidade dela é baixa. Então isso é algo importante e voltar a dizer, o Brasil ainda não tem nenhum diagnóstico de coronavírus, porque tão importante quanto nós prepararmos o Brasil, quando nós temos condição de proteger o nosso país, que é a preocupação do presidente Bolsonaro, a gente também não ter uma epidemia de pânico, né?
Vamos com calma, o Brasil não tem nenhum caso, a gente tem que ter tranquilidade, as autoridades estão vigilantes e o presidente Bolsonaro acompanha diariamente todos os passos que estão sendo dados para a proteção da sociedade brasileira. Quero cumprimentar o ministro Onyx e, em seu nome, cumprimentar todos que compõem o terceiro poder, que é o poder executivo que se faz representar. Cumprimentar o nosso procurador, Augusto Aras, e, em seu nome, cumprimentar todos os operadores de direito que são tão necessários na aplicação das leis que são elaboradas nessa casa. Faço nesse ato a leitura das palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores congressistas, primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo. Segundo, agradecer ao povo brasileiro pelo mandato a mim confiado, o qual estou honrando com muita lealdade e verdade. Nessa mensagem, povo Brasil. A capacidade produtiva e de iniciativa do povo brasileiro estava sendo limitada, constituindo-se em um sério perigo para o país, e isso deveria ser enfrentado com coragem, esforço e dinamismo. A partir da vitória nas eleições de 2018, começamos a pavimentar o nosso caminho da prosperidade e o país começou a trilhar o caminho da liberdade e a ganhar projeção mundial. Necessitávamos reduzir o Estado gigantesco, lento, burocrático e oneroso para os cidadãos pagadores de impostos e combater a corrupção, a violência, reerguer a economia e valorizar a família, que é a base da nossa sociedade. Iniciamos diminuindo o tamanho da máquina pública, reduzindo o número de ministérios de 29 para 22. Passamos a atuar em defesa dos interesses do país, apresentando uma mensagem firme e verdadeira ao mundo, construída a partir dos pilares que sustentam a ordem econômica e social, sempre levando em consideração os anseios e ideais do nosso povo. No passado, o Brasil foi distanciado das grandes potências mundiais e dos centros tecnológicos. Tivemos independência e disposição para levar adiante uma proposta de mais liberdade para o país. Realizamos missões amplamente frutíferas, mantivemos diálogos produtivos com diversos países e avançamos em questões fundamentais para a reinserção do Brasil no mundo, visando a prosperidade do país e do povo brasileiro. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações com o exterior. O mundo voltou a confiar no Brasil. Em um ano de governo, nós avançamos em importantes acordos que vão intensificar e simplificar as trocas comerciais e investimentos com o mundo. Enquanto presidente da nação, o nosso desejo é o de realizar boas parcerias para o Brasil, por meio das quais teremos melhores condições de agregar valores de forma sustentável aos nossos recursos naturais. Em 2020, temos a oportunidade de continuar o processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Essa acessão contribuirá para a melhoria da eficiência dos gastos do Estado e da prestação de serviços públicos de qualidade, simplificação tributária, desenvolvimento da infraestrutura e fortalecimento da produtividade, melhoria do meio ambiente, melhoria do ambiente de negócios, aumento do investimento em pesquisas, desenvolvimento e inovação, apoio ao ingresso dos trabalhadores na economia formal, fornecimento de educação pública de qualidade em todos os níveis, redução da pobreza, fortalecimento das ações voltadas ao combate da corrupção, redução de desigualdades e promoção da sustentabilidade ambiental. Daremos ainda mais ênfase aos esforços para aumentar os nossos fluxos globais de comércio e investimentos, promovendo a renovação das relações e em busca de parcerias estratégicas com todos os países que têm o interesse em trabalhar pela paz, liberdade e prosperidade. Nosso governo está promovendo uma série de realizações que já estão trazendo benefícios, tanto para a sociedade quanto para os investidores e o setor empresarial aqui no Brasil.
Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Com respeito ao nosso povo, faremos muito mais pelo Brasil. Os números mostram ainda que caminhamos para um ambiente fértil de emprego e prosperidade. Melhoramos o ambiente de negócios, proporcionando mais oportunidades para que os empreendedores prosperem. Com isso, já começamos a melhorar a geração de empregos e renda. Para proporcionar infraestrutura integrada e confiável para a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens, com vistas ao aumento da competitividade nacional e à retomada do crescimento econômico brasileiro, o governo atuou em quase 300 projetos considerados prioridade nacional nos setores de transporte, energia elétrica, petróleo e gás, parques nacionais, defesa, segurança pública, educação, saúde, telecomunicações, desenvolvimento regional, licenciamento ambiental e desestatizações de empresas públicas. Esse conjunto abrange um potencial de mais de 900 bilhões em investimentos a serem realizados durante os períodos dos contratos nos próximos 30 anos. Pela primeira vez em 2 décadas, pequenos, médios e grandes produtores rurais voltaram a trabalhar juntos. Unificamos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento todas as políticas voltadas para as demandas do agro e do setor rural. Tivemos produções recordes, fechamos diversos acordos e abrimos novos mercados para os produtos brasileiros. Para 2020, propomos fomentar e incentivar o potencial econômico do meio ambiente, além de promover oportunidades de negócios sustentáveis. O Brasil avançou não apenas no âmbito econômico, tornou-se um país mais fraterno, que cuida dos brasileiros e de qualquer pessoa presente no território nacional. Devemos destacar o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, que tem por essência fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo. Em 2019, milhares de pessoas viram-se obrigadas a deixar a Venezuela e adentrar em nosso país, em um êxodo de grandes proporções na América Latina. Mesmo em um contexto de restrição orçamentária, trabalhamos para oferecer condições dignas e esperança para iniciar uma nova vida. Em 2020, temos como objetivo continuar melhorando nossas políticas públicas para todos. É imperioso garantir educação de qualidade e formação suficiente para a população brasileira exercer a cidadania e alcançar pleno potencial de liberdade. É urgente melhorar o acesso e a qualidade à saúde e a eficiência na gestão de serviços e recursos. Aumentar a segurança da população brasileira é um grande desafio e uma meta do nosso governo. A violência e a impunidade assolavam o povo brasileiro. Em 2019, o Brasil reduziu de forma expressiva a violência. Permanecemos desconstruindo a inversão de valores que há muito imperou no nosso país para devolver de vez a paz aos brasileiros. A aprovação da nova Previdência foi um sinal mais do que claro de que o Brasil está no caminho certo e de que existe um entrosamento entre os poderes em prol do Brasil. Outros projetos em tramitação em nosso parlamento ao longo de 2020 precisam da devida apreciação e votação, de modo que o Estado atenda às legítimas aspirações da sociedade brasileira, registrando marcos históricos de conquista, dentre os quais podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa Verde e Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal.
do novo marco legal do saneamento e do Plano Mais Brasil, composto pelas PECs emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos públicos. Sabemos que a missão é árdua, mas com dedicação, responsabilidade, espírito público e com a união, atingiremos nosso objetivo, que é construir um Brasil grande e mais justo para todos. E essa construção passa necessariamente pelo nosso parlamento. O Brasil já mudou e agradecemos imensamente ao Congresso Nacional por construir conosco este momento. Um momento de muitos resultados positivos e de esperança para a nossa nação. Em 2020, continuaremos trabalhando em prol do nosso Brasil e da nossa democracia. Esperamos e confiamos que a voz da população brasileira seja ecoada no Congresso e que seus anseios prevaleçam acima de tudo. Ao entregar essa mensagem às senhoras e aos senhores parlamentares e, assim, à sociedade, deixamos a certeza de que juntos estamos criando as condições para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Temos o dever de garantir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, honrando as futuras gerações. Muito obrigada, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Convido